Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 16 e ela tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, inclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento desse objeto de conhecimento. As transformações da paisagem ocasionadas pelas diferentes formas de trabalho humano. O espaço geográfico como um produto do trabalho humano na natureza. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre espaço geográfico. A gente vai entender o que é o espaço geográfico e nós vamos também buscar compreender a evolução do espaço geográfico a partir das transformações que o homem realiza. E essas evoluções no espaço geográfico, elas são muito rápidas. E para a gente entender melhor essa evolução, eu tenho aqui imagens de algumas cidades aqui do estado do Amazonas, a começar pela cidade de Manaus. Estão vendo ali o teatro aqui da nossa cidade, né? O Teatro Amazonas, né? E olha só, essa mesma área, de uma outra perspectiva, num espaço de tempo relativamente curto, ela se transformou completamente. Olha, o mesmo aconteceu com a cidade de Parintins. Olha essa imagem lá de Parintins, né? E olha essa imagem atual de Parintins. Como esse espaço ele vem mudando, ele vem sendo transformado. Nesse caso, o espaço urbano, né? Que é o espaço geográfico, porque é aquele espaço construído pelo homem. Olha só São Gabriel da Cachoeira, como evoluiu nesse último século. Vou mostrar mais um município aqui para vocês, o município de Tabatinga, que fica lá no oeste do estado do Amazonas. Olha essa avenida em Tabatinga como era lá no início do século XX, né? Lá pelo começo do século XX. E olha como está essa mesma avenida num contexto atual. Conseguem perceber? Essas transformações que acontecem no espaço geográfico, elas são muito intensas, elas são rápidas e são fruto ali das mudanças, tanto na forma como a gente produz, na forma como a gente se relaciona entre si e na forma também que o homem utiliza ali os recursos naturais em especial. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha essas transformações no chamado espaço geográfico. Bem, mas professor, como é que a gente pode definir espaço geográfico? É isso que a gente vai ver nesse momento. Acompanhem comigo. Bem, o espaço geográfico a gente pode dizer que é o espaço habitado, o espaço transformado e utilizado pelo ser humano, pelo homem, certo? As transformações do espaço geográfico, ela acontece desde que o homem surgiu e foi se intensificando ali ao longo do tempo, ao longo dos processos históricos, certo? Destaco também para vocês que, além do homem, compõe o espaço geográfico ali tudo aquilo que o homem constrói e também o meio natural, que interfere diretamente na forma como o homem vai produzir esses objetos, tá certo? Esse espaço geográfico ele é fruto ali das intervenções do homem na chamada natureza. Até aí, tudo tranquilo? Bem, destaco para vocês que a gente pode também compreender o espaço geográfico como um conjunto integrado das paisagens resultantes de fenômenos naturais e também da ação humana. Ele também é formado, como eu já falei para vocês, por elementos diversos, inclusive aqueles que a gente acha que talvez nem façam parte, nem componham ali o espaço geográfico, como, por exemplo, a poluição sonora, certo? Essas relações também estão presentes no espaço geográfico, as relações entre as pessoas e as instituições, que não são coisas tão materiais, tão concretas, mas que com certeza ajudam nesse processo de construção do espaço geográfico. O espaço geográfico também abriga o homem e todos os elementos naturais, obviamente. O relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia,
todos os aspectos naturais compõem ali o que nós chamamos de espaço geográfico, certo? Bem, de acordo com o geógrafo Milton Santos, a gente pode dividir esse espaço em duas naturezas, certo? Ele diz que a gente tem ali a primeira natureza, e o que seria essa primeira natureza, segundo Milton Santos, professor? A primeira natureza, ela consiste ali no espaço que não foi modificado pelo homem, no espaço intocado pelo homem. Espaço ali que não sofreu alterações. E aí eu gostaria de pontuar uma questão aqui com vocês. Bem, essa definição de Milton Santos de que a primeira natureza seria um espaço que não foi transformado pelo homem, é algo que a gente não tem mais hoje, né? Já que todos os lugares do nosso planeta, por exemplo, de alguma forma, eles já sofreram alguma interferência humana. Isso porque, mesmo nos lugares onde o homem não está tão presente, tá certo? Não está ali de fato, as nossas ações já chegaram ali através, por exemplo, do aquecimento global, que atinge o planeta em sua totalidade. Então, essa primeira natureza descrita pelo geógrafo Milton Santos, do ponto de vista prático, a gente não tem mais, né? O que a gente tem é um espaço ali que já sofreu alteração humana, que já teve ali modificações feitas ali pelo homem. A segunda natureza é aquele espaço que sofreu alteração, que já foi modificado ali pelo homem, certo? Então, é esse o espaço que a gente tem. E é esse espaço transformado, modificado ali pelo homem, que nós chamamos de espaço geográfico, certo? E, professor, como é que o homem, ele transforma essa primeira natureza e constrói a segunda natureza, o chamado espaço geográfico, certo? O homem faz isso a partir do trabalho, certo? É a partir das relações de trabalho, a partir do trabalho desenvolvido, nesse espaço, né, que a gente tem a construção ali do chamado espaço geográfico. E o homem faz essas intervenções, o homem trabalha, o homem modifica o espaço geográfico, a natureza para construir o espaço geográfico, para desenvolver tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, tá certo? Então, é através do trabalho que o homem faz modificações na natureza e constrói o espaço geográfico, e ele faz isso para atender às nossas necessidades, para produzir aquilo que é indispensável para a nossa sobrevivência, certo? Dando continuidade, eu gostaria também de destacar para vocês que é a partir do trabalho que o homem construiu e constrói dois espaços distintos, o espaço urbano e também o espaço rural. Esses espaços eles são distintos em decorrência da natureza do trabalho desempenhado em cada um desses espaços, certo? Então, a partir desse trabalho, nós temos o espaço rural, nós temos também o espaço urbano, promovidos ali frutos dessas interferências que o homem faz na natureza, certo? E aí os alunos sempre costumam perguntar que espaço surgiu primeiro, né? Foi o espaço urbano? Foi o espaço rural, certo? E aí, quase todos vocês, quando perguntam qual dos espaços surgiu primeiro, o rural e o urbano, vocês já têm ali uma resposta, né? Vocês já têm ali uma resposta. Normalmente, vocês costumam perguntar e, na sequência, vocês respondem lá, que o espaço rural, ele surgiu primeiro que o urbano, certo? E, de fato, o espaço rural, ele foi o primeiro a surgir. Isso porque, para a gente promover essas transformações no espaço geográfico, nós precisamos ali de técnica, de conhecimento, de tecnologia. Como para a gente promover alterações e construir o espaço rural, a gente não precisa de tantas técnicas e tecnologias, ou pelo menos não precisava, bastava o homem, por exemplo, plantar, bastava o homem derrubar ali uma árvore para a gente promover alterações nessa chamada primeira natureza e para a gente já começar a construir o espaço rural. Por isso ele foi o primeiro a surgir e é exatamente disso que a gente vai falar a partir desse momento. Como surgiu, como apareceu o espaço rural. Acompanhe comigo. Bem,
O espaço rural, ele surge lá na era neolítica, que compreende ali o período de 10.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, certo? Nesse momento, a gente tem o aparecimento da atividade de agricultura e da atividade de pecuária, que foram duas atividades de fundamental importância para o desenvolvimento da humanidade. Isso porque a agricultura e a pecuária, conforme a gente vai ver, elas possibilitaram ali que o homem se fixasse em um ponto e passasse a produzir aquilo que ele necessitava para se alimentar. Então, até aquele momento, o homem era nômade, ele vivia em busca ali do seu alimento. A partir da agricultura e da pecuária, o homem começou ali a produzir tudo o que ele precisava, tudo aquilo que ele necessitava para sobreviver. E aí, como o motivo da migração, o fato do homem ser nômade, estava relacionado à questão de buscar por alimentos, não é isso? A partir do momento que ele começa a produzir esse alimento, ele deixa de ser nômade e passa a se fixar em um ponto específico, certo? E a partir daí surgem ali as comunidades que passaram ali a estabelecer os primeiros assentamentos urbanos e agrícolas também naquele período, certo? Bem, da era neolítica para cá, o espaço rural sofreu profundos processos de transformações, certo? E isso foi muito mais evidente, foi muito mais forte, a partir das chamadas revoluções industriais, que vai acontecer lá no século XVIII, a primeira revolução industrial, por exemplo, e isso promoveu profundas alterações no espaço rural, no espaço do campo, porque a forma de produzir riqueza ali mudou. Agora a gente vai começar a ter a presença das máquinas, vem o capital da indústria também definir, orientar a forma de produzir no campo, certo? Nesse momento também, a gente começa a ter o homem migrando ali do campo para a cidade, através do fenômeno que nós chamamos de êxodo rural. Isso porque, quando a indústria surgiu, ela fez pressão no campo para que o campo mandasse para a cidade aquilo que era necessário para a indústria funcionar, a matéria-prima, né? Isso vai fazer com que a gente tenha lá no campo o cercamento dessas terras e também o processo de mecanização que começa aí vai liberar a mão de obra do campo. Esse homem do campo, ele vai se sentir expulso lá por esses fatores, que a gente chama, inclusive, de fatores repulsivos, que expulsam o homem do campo em direção à cidade, como, por exemplo, o cercamento das terras, a mecanização também da atividade agrícola. Então, esse homem ele vai começar a migrar ali, durante esse período de essas revoluções industriais, do campo para a cidade, em busca, obviamente, de melhores condições de trabalho, em busca também ali de acesso a serviços como saúde, como educação, certo? As revoluções industriais continuaram acontecendo e essa mecanização do campo, ela foi se intensificando, reduzindo ali a necessidade da gente ter ali mão de obra, né, no trabalho agrícola, em especial a mão de obra humana, né? A gente tem mais ali a presença de máquinas mesmo. E conforme a segunda revolução industrial chegou, a terceira revolução industrial veio também, a gente vai tendo ali o crescimento, né, de verdadeiras fazendas comerciais, por assim dizer, tá bom? Que é o agronegócio, por exemplo, que mudou ali a forma como a gente produz a riqueza no campo. Isso mudou também, tá? A cara do espaço rural. O espaço rural se transformou. E hoje a gente tem que deixar de pensar no espaço rural como sendo com aquela imagem, na realidade, do homem ali capinando, trabalhando com sua enxada, com seu facão. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, uma grande lavoura de soja, a gente vai ver que a gente tem lá tratores, aviões, as pessoas que estão trabalhando ali estão conectadas com o mercado global, querem saber quanto é que está a saca da soja, querem saber quanto é que está a cotação do dólar. Hoje isso mudou bastante, em especial nessa atividade de agricultura e pecuária que a gente chama de intensiva, onde a gente tem muitas técnicas e tecnologias envolvendo ali o processo produtivo, certo? E essas transformações continuaram a ocorrer no século XX, no século XXI, que é o que a gente vai ver a partir desse momento. Acompanhe comigo. No século XX, essa intensificação da mecanização e uso de insumos químicos na agricultura aumentou bastante, em especial
graças à Revolução Verde, que aconteceu lá pela década de 60 do século XX, tá certo? Temos também as transformações na estrutura fundiária. A gente vai ter ali grandes extensões de terras concentradas na mão ali de grandes empresários que atuam no ramo da produção agrícola e também da produção pecuarista. Nós teremos também o surgimento ali, já nesse contexto do século XX, né, da segunda metade do século XX para frente, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação em desenvolver uma agricultura que seja mais sustentável, menos danosa para o meio ambiente, né, que preserve mais o meio ambiente. As transformações continuam no século XXI, onde a gente tem ali a diversificação das atividades rurais, com ênfase ali em outras práticas mais sustentáveis, mais orgânicas também, para atender essas demandas relacionadas ao debate sobre meio ambiente e preservação/conservação dos ecossistemas, certo? Temos também os avanços tecnológicos na agricultura e também na pecuária, tá? Hoje a gente tem uma precisão muito grande na atividade agrícola, temos também uma automação na agricultura, e aí a gente tem outras atividades que vão se desenvolver no espaço rural, que inclusive darão a esse espaço uma cara mais de urbana, como, por exemplo, a agroecologia, o turismo ecológico também, os resorts e spa que vão surgir no espaço rural, com aquela ideia de levar calmaria, levar tranquilidade para as pessoas, certo? Bem, eu tenho aqui uma pequena animação que ilustra como foi esse desenvolvimento do espaço rural ao longo do tempo. Acompanhem comigo. Olha, a gente tem aqui o que Milton Santos chamou de primeira natureza, tá certo? A natureza sem a interferência humana. Surge ali o homem, olha, começa a fazer as alterações nessa primeira natureza e construir o espaço geográfico. Percebam que, com o passar do tempo, o homem vai ampliando essas modificações, essas intervenções, e vai transformando esse espaço geográfico, né? Até chegar num período em que a gente começa a utilizar as máquinas no processo produtivo, os aviões ali com os adubos, com os pesticidas, com os fertilizantes que passam ali pelas lavouras, certo? Então, o espaço rural evoluiu muito durante, obviamente, esses séculos de história que a gente tem, milênios na realidade, tá certo? Se a gente pegar o período neolítico para cá, certo? Bem, agora a gente vai tratar da questão que envolve o aparecimento do espaço urbano. E eu gostaria de destacar para vocês, nesse momento, a seguinte informação. O espaço urbano e, consequentemente, as cidades, né? Quando eu falo em urbano, provavelmente vocês já fazem a conexão ali com cidades. O espaço urbano, as cidades, perdão, e, consequentemente, os espaços urbanos, eles vão surgir em decorrência das atividades de agricultura e também das atividades de pecuária, certo? Conforme a agricultura e pecuária ela foi se desenvolvendo, o homem ele conseguiu, através da agricultura e pecuária, produzir tudo aquilo que ele necessitava para a sua sobrevivência e conseguiu ali gerar excedente. O que é o excedente, professor? É aquilo que eu produzo e eu já não preciso mais, porque eu já tenho o suficiente. Esses excedentes, eles eram comercializados, certo? Como não havia meios de transporte como a gente tem hoje, eles escolhiam ali um ponto onde as aldeias ali, por assim dizer, né, os povos que viviam ali, levavam esses produtos para serem comercializados nesse ponto, que a gente vai chamar aqui de entreposto comercial. Nesse ponto onde os excedentes produzidos da agricultura e da pecuária, eles eram comercializados, é nessas regiões que as chamadas cidades, elas irão surgir. Percebo que está surgindo um espaço que é diferente do campo que produz alimentos, né? Agora tem um espaço onde esses produtos são comercializados. E o comércio é justamente uma das marcas ali do espaço urbano. E a gente vai compreender melhor, a partir desse momento, o desenvolvimento do espaço urbano. Acompanhem comigo. Olha, como eu já falei para vocês, o aparecimento tanto das cidades, estão relacionados ali ao desenvolvimento da agricultura e também da pecuária, certo? Foi a partir da comercialização dos excedentes oriundos da agricultura e pecuária que a gente vai ter o aparecimento das primeiras cidades. Professor,
onde essas cidades nasceram? Na região da Mesopotâmia, ali pela margem dos rios Tigres e Eufrates, certo? Há cerca de 4.000 anos atrás, mais ou menos, essas primeiras cidades, elas vão surgir. Mas entendam, durante muito tempo, as cidades eram muito pequenas, certo? Não eram grandes, povoadas, como a gente conhece hoje, tá certo? Durante milênios, a maioria das cidades eram ali pequenas, conforme eu já falei para vocês. Nós temos algumas exceções, tá? Que já na antiguidade eram cidades que eram bastante ali populosas, certo? É o caso, por exemplo, de Alexandria, que ficava no Egito, que talvez tenha sido ali a primeira cidade a ter chegado a 1 milhão de habitantes, né? A gente tem também Bagdá, que está num território onde hoje está localizado o Iraque. Ela pode ter chegado ali à marca também de 1 milhão de habitantes. Para a época, isso era muita coisa, né? Nós temos cidades com 20 milhões de habitantes hoje, mas naquela época esse era um número expressivo, já que as cidades eram reduzidas ali basicamente a pequenas vilas, por assim dizer. E Roma, a gente não está falando da Roma atual, tá? A gente está falando da Roma antiga, localizada na Itália, que pode ter ali ultrapassado 1,5 milhão de habitantes. Então essas eram ali as cidades mais populosas daquela época. Mas entendam, elas não eram a regra. Elas eram a exceção, tá certo? Não tinham muitas cidades com esse quantitativo populacional. Apresento para vocês mais uma vez essas cidades e a gente segue verificando ali quando vai ocorrer essa intensificação do processo de urbanização. Professor, quando é de fato que a gente vai ter ali a maior parte da população indo viver nas cidades? Quando é que as cidades elas vão crescer, não é isso? E quando é que o nosso planeta vai se tornar predominantemente urbano, com a maior parte da população vivendo ali em cidades? Bem, as cidades elas começam a crescer mesmo a partir das revoluções industriais. E a gente vai analisar alguns pontos aqui que ajudam a gente a compreender como foi essa intensificação do processo de urbanização a partir dessas revoluções industriais. Vamos lá. Vamos começar com a primeira Revolução Industrial, que teve início lá no século XVIII, na Inglaterra, e se estendeu ao longo ali do século XVIII até o século XIX, basicamente, certo? Trouxe tecnologias interessantes que mudaram a forma como a gente produz riqueza. Se mudaram a forma como a gente produz riqueza, muda também a forma como a gente constrói e modifica o chamado espaço geográfico, certo? A gente tem tecnologias e inovações como a máquina a vapor, que mudou a forma como um homem produz riqueza, certo? Prosseguindo com essa questão, a gente observa que nós temos também uma transformação no método de produção. A gente deixou as manufaturas de lado e nós passamos a utilizar as máquinas no processo produtivo. As máquinas fazendo parte da produção fez com que a gente tivesse um aumento significativo da quantidade de mercadorias que a gente conseguia produzir. Se antes, através das manufaturas, você produzia, 50 pares de sapatos por dia, você passa a produzir, com o auxílio das máquinas, 50.000 pares de sapatos. Então, a gente vai ter também ali uma divisão das atividades, tá? Cada pessoa vai ser responsável por uma etapa do processo produtivo e não mais por todo o processo produtivo, como era, em especial, na manufatura, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa também que a indústria intensificou o processo de urbanização. E isso se deu através do êxodo rural, que, como eu falei para vocês, é a saída do homem do campo em direção às cidades. O homem sai do campo porque está sendo expulso de lá pelo processo de mecanização, pelos cercamentos das terras, por exemplo, e ele vai para as cidades porque é onde estão ali os fatores atrativos, como o trabalho e a possibilidade de uma vida melhor, certo? A gente tem, a partir daí, a intensificação do uso dos recursos naturais durante essas revoluções industriais, certo? E isso, obviamente, vai fazer com que a gente tenha mais impactos ambientais. Durante essa primeira revolução industrial, a gente tem também essa intensificação do processo de urbanização, conforme eu já falei, em decorrência ali do êxodo rural. E isso a gente já viu. E o aumento também da poluição atmosférica por conta, em especial, das fontes de energia utilizadas ali para mover as máquinas, que durante a primeira Revolução Industrial era ali o carvão mineral.
Chegamos à segunda revolução industrial e esse processo de urbanização e transformação do espaço urbano, ele se intensifica ainda mais. Então, a segunda revolução industrial, que compreende ali um momento a partir da segunda metade do século XIX, tá? A gente tem ali mudanças na matriz energética. A gente deixou o carvão mineral um pouco de lado e nós passamos a utilizar o petróleo e a eletricidade, certo? E isso, obviamente, transformou a forma como a gente vinha produzindo as mercadorias e, consequentemente, a forma como a gente estava produzindo o espaço geográfico, em especial o espaço urbano. Dando continuidade, a gente vai verificar que naquele momento da segunda revolução industrial, as ferrovias já estavam consolidadas como meio de transporte oficial, por onde circulavam ali pessoas, mercadorias, capital, certo? E a gente tem também nesse momento o aparecimento do transporte dos automóveis, que modificou a forma, né, como circulavam e circulam pessoas e mercadorias pelo território dos países e também pelo território global. Dando continuidade, a gente observa também que durante a segunda Revolução Industrial, nós tivemos um avanço significativo, nas comunicações, com o telefone, com o rádio, que facilitaram ali as trocas de informação, facilitaram também ali essa troca de dados em tempo real, por assim dizer, e ajudaram também na circulação ali de mercadorias e de pessoas também. E aí, com a globalização, que vai se intensificar mais lá na terceira revolução industrial, que a gente vai ver daqui a pouco, isso muda ainda mais, certo? Neste momento de mundo mais globalizado, a globalização mais intensa, né, vai promover uma ampla circulação de pessoas, de mercadoria pelo território global, em decorrência das inovações vivenciadas nos meios de transporte e nos meios de comunicação. E hoje, né, turma, a gente pode, por exemplo, comprar a nossa blusinha num app qualquer por aí e dentro de alguns dias ela chega aqui no Brasil. Passa mais tempo na aduaneira, na alfândega, do que para ser transportada da Ásia até aqui, por exemplo, certo? Chegamos à terceira revolução industrial e durante a terceira revolução industrial, que começa ali em meados do século XX, a gente tem ali a ascensão da tecnologia, da informática e tudo isso, turma, vai mudando a forma como um homem produz riqueza, a forma como um homem se relaciona entre si e também a forma como o homem produz o espaço geográfico. Dando continuidade, a gente observa que essa integração global, né, da produção facilitou muito uma maior circulação tanto de pessoas, como de mercadoria, de capital, e também o monitoramento remoto, né, dessa produção e da circulação de todos esses produtos, certo? Uma empresa de transporte, por exemplo, ela pode controlar em tempo real onde estão os seus caminhões espalhados ali pelo território global. Certo? Bem, a gente observa também que essa produção de bens ela passou a ser distribuída em uma escala global. Então, para todo o planeta, em especial a partir dos avanços do transporte marítimo e do transporte aéreo, certo? Com crescente ênfase ali, durante essa terceira revolução industrial, em fontes de energia mais renováveis. Isso promoveu transformações ali, na sociedade, de uma forma geral, na cultura e na forma como a gente produz o espaço geográfico. Também proporcionou mudanças nas relações de trabalho. E hoje a gente tem e vivencia a precarização das relações de trabalho. Bem, eu tenho uma imagem aqui, uma animação, perdão, que ilustra muito bem essa evolução do espaço urbano ao longo do tempo. Observe ali que a gente tinha as cidades, né, antigamente, né, com casas somente, com bastante árvores ainda. E aí, conforme as revoluções industriais foram acontecendo, a gente tem ali a pavimentação das ruas, os veículos aparecendo. Nós temos também ali a construção dos prédios, né, dos centros comerciais. E se essa economia for muito desenvolvida, a gente vai ter o aparecimento ali dos arranha-céus, que hoje são tão característicos nas cidades mais desenvolvidas, certo? Bem, eu gostaria, nesse momento, de tratar aqui com vocês sobre a evolução do espaço geográfico através da análise do espaço
urbano, tá? E eu tenho aqui para vocês uma imagem da Avenida Eduardo Ribeiro, desde 1800, já perto ali do século XX, não é isso, até os dias atuais. Aqui vocês estão vendo a Avenida em 1902, né? Aqui você tem a Avenida Eduardo Ribeiro na década de 60, já no período de implantação ali do polo industrial de Manaus, e a gente tem aqui a Avenida Eduardo Ribeiro, ela atualmente, como é? O que eu gostaria que vocês observassem a partir daí. Olha só, Eduardo Ribeiro lá em 1896, uma avenida ali sem calçamento, só com os casarões, não é isso? Aí a gente teve a economia da borracha, né? Nessa época de 1902, a cidade de Manaus vivenciava o auge da atividade gomífera, né? Então, olha como Eduardo Ribeiro ganhou calçamento, né? Pavimentação, ganhou urbanismo, né? Na década de 60, a gente já vê os automóveis ali, a gente já vê as edificações, os prédios, e atualmente, né? Mostra ali a avenida já sem as árvores, né? Já um pouco mais sem arborização, para dar espaço ali aos automóveis. Essa é uma dinâmica muito rápida e esses espaços estão em constante processo de transformação, certo? É assim que é o espaço geográfico. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.